Olá, seguimos nosso passeio pelo Evangelho de João, capítulo 12, no qual já vimos duas coisas que a morte de Jesus enseja. 2 episódios atrás, vimos que ela enseja devoção com Maria, dedicando-lhe aquele caríssimo bálsamo aos pés de Jesus, desta forma, louvando a majestade dele. E vimos no episódio passado que a morte de Jesus enseja o fruto da vida eterna para todo mundo que deixa o próprio ego para o seguir e o servir. Agora veremos um pouco mais sobre o poder da morte de Jesus, em termos da vitória que ela traz sobre Satanás, e assim glorificando Deus ao ser ressuscitado. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. O homem Jesus está se agonizando, a causa da hora da sua morte que está chegando. Mas ele sabe que esta é exatamente a razão pela qual ele veio. Ele sabe que sua missão culminaria exatamente nisso, na sua morte. Ele tem bem clara a sua prioridade, que é glorificar a Deus. E vemos mais uma manifestação de Deus Pai, testemunhando aos discípulos ali presentes com a sua voz, que só Jesus discerne e que diz que Jesus já era glorificado pelo Pai e o será novamente após este momento chave na vida e obra de Jesus, em que Jesus receberá sobre si a culpa do pecado de todo o mundo. É até difícil imaginar que poderia ser um momento de glória de Deus, aquele momento de vulnerabilidade e vergonha no final da vida humana de Jesus, que o levaria para a morte na cruz. Deus aqui nos faz questão de mostrar que é assim que ele vai receber glória, que este é realmente o seu plano. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Como isto pode ser possível? Jesus vai ser glorificado na sua morte. Neste processo, o príncipe deste mundo será expulso, e ao ressuscitar, Jesus vai atrair pessoas para si mesmo. Essas coisas só podem ser realizadas através da morte de Jesus, por ele ser o único homem que, concebido pelo Espírito Santo, não nasceu sob pecado e viveu sem pecado, e com o valor infinito de Deus, portanto capaz de pagar pelos pecados do mundo todo. Com a morte de Jesus na cruz, vemos o julgamento e a ira de Deus pelo nosso pecado cair sobre Jesus. O julgamento que Jesus toma para si traz liberdade do julgamento para aqueles que creem nele. A partir de então, as pessoas no mundo caminham por um de dois caminhos. As pessoas ou viram as costas para Deus, rejeitando a cruz, ou elas são atraídas por Deus e se viram para ele, reconhecendo o supremo sacrifício de Jesus, feito uma vez para sempre. O tipo de morte que Jesus indica que haveria de sofrer é, portanto, propiciatória e reconciliatória. Propiciatória porque perdoa pelos pecados pagos na cruz. Reconciliatória porque nos reúne a Deus através da união com Cristo e sua igreja. Vamos explorar 3 palavras-chave neste texto para entender como Deus vai glorificar seu nome. Julgamento, chegou a hora de ser julgado este mundo. Vitória, agora será expulso o príncipe deste mundo. E salvação, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Vamos falar primeiro então de julgamento. De um lado, a palavra julgamento traz o sentido de ter sua execução reservada para o último dia, com a segunda vinda de Cristo. Mas por outro lado, o texto que apenas lemos indica que o julgamento começa com a primeira vinda de Cristo, que atinge seu clímax na cruz. A paixão de Cristo engatilha a glorificação do Filho e o julgamento sobre este mundo. Sendo a luz do mundo, Jesus força uma divisão entre os que ficam no pecado, expostos pelo brilho de sua luz, e entre os filhos de Deus, que brilham debaixo da sua luz. Então, de um lado, a paixão, glorificação de Jesus atrai pessoas para si mesmo, mas também constitui julgamento sobre este mundo, em rebelião contra seu Criador. O mundo pensou que estava passando julgamento em Jesus, sentenciando-o para morrer na cruz, mas na realidade, a cruz é que passou o julgamento sobre o mundo. Deus veio se revelar ao mundo em Jesus. Rejeitar o Deus Filho é rejeitar o Deus Pai.
Deus estava dando o seu Filho, o Cordeiro de Deus, como sacrifício. Nessa morte, Jesus garantiu vida a muitas sementes. Assim, a paixão e glorificação de Jesus traz julgamento tanto de forma positiva quanto negativa. Positiva porque dá vida eterna, negativa porque tira a esperança de salvação para aqueles que rejeitam ou efetivamente não seguem a pessoa da autorrevelação graciosa e salvadora de Deus. Vamos falar agora da vitória. Quem Jesus vence? Vamos ver o verso 31 novamente. O príncipe deste mundo, Satanás. A única acusação que Satanás tem contra nós é que Deus deveria nos punir pelos nossos pecados. Mas já que o preço pelos nossos pecados foi integralmente pago na cruz, Satanás perdeu seu domínio sobre os verdadeiros crentes. Embora a cruz possa parecer que o triunfo tenha sido de Satanás, foi de fato sua derrota. A derrota de Satanás pelo poder surpreendente do reino de Deus foi declarada já durante o ministério de Jesus, quando ele afirmou em Lucas 10:18 que havia visto Satanás caindo do céu como relâmpago. Mas o triunfo fundamental ocorre na morte e exaltação de Jesus. A cena aqui é análoga ao que lemos em Apocalipse 12:11, em que os seguidores do Cordeiro vencem o dragão através do sangue do Cordeiro. Quando pela cruz Jesus foi glorificado, levantado para o céu e entronizado, Satanás foi desbancado. E por fim vamos falar rapidamente de salvação. Como Jesus atrai para si as pessoas? Através de sua morte. Eu atrairei todos a mim, ele disse. Então não é só para os judeus. E isso significa que as pessoas do mundo inteiro se tornarão crentes e membros da família de Deus, através da morte de Jesus na cruz. Jesus diz tudo isso mesmo antes de ser preso, e assim nos mostra que ele sabe que ele vai morrer e que ele está no controle do seu plano. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Como a multidão responde? Eles querem saber quem é o Filho do Homem. A resposta de Jesus mostra que há uma real urgência. Se eles rejeitarem Jesus, a possibilidade de um julgamento é real. Ele apela para que eles creiam e venham para a sua luz de salvação. Fique na luz. Deus te abençoe.